Olá, eu sou Zilma Gesser Nunes, professora aposentada do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas aqui da UFSC. Eu sou a Thaís Fernandes, sou professora do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas da UFSC. Estou aqui hoje para apresentar para vocês, e com muito orgulho, a reimpressão da obra As Metamorfoses de Ovídio. Nós, lá do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas, um grupo de professores, tínhamos um centro de investigação da literatura latina e da língua latina. Dentre vários projetos, né, desse grupo que fazia essa investigação, nós resolvemos lançar um projeto bastante arrojado para lançar a tradução bilíngue do livro As Metamorfoses de Ovídio. Por que nós nos motivamos a esse projeto? Nós, como professores de língua latina e de literatura clássica latina, nós não tínhamos um material completo da obra. Trabalhávamos com materiais assim fragmentados, tínhamos uma edição do Bocage, boa, mas bastante fragmentada, e tínhamos uma edição da Edioro, que inclusive não era em verso, era uma edição em prosa. Digo era porque é uma edição já esgotada. A edição das Metamorfoses da Edioro, ela é assim, e bastante concentradinha, porque também uma letrinha bastante miudinha, né? Mas de qualquer maneira era o material que nós tínhamos disponíveis. Em um determinado momento, numa reunião de equipe desse grupo, nós percebemos que nós estávamos usando um material que talvez não fosse de tanta qualidade. Nós precisaríamos de um material que tivesse mais qualidade, mais comprometido com o que era o texto em latim também. E também um material completo. Então, a partir desse momento, começamos a escrever um projeto. Era o professor Mauri Furlan, o professor José Ernesto de Vargas, já falecido, nosso querido amigo, professora Thaís Fernandes, eu e vários alunos integravam esse projeto. Então escrevemos o projeto, passamos alguns anos trabalhando na tradução e depois de pronto a gente conversou com a editora da UFSC que acolheu esse projeto, e para nós foi muito importante nós termos esse material para podermos trabalhar. Eu digo que esse material, ele não é importante só para o pessoal da área do latim ou da literatura latina. Ele é um texto bilíngue, né? Então ele está todinho em latim e português. Ele tem um glossário maravilhoso. Então, a partir de uma experiência que nós tivemos em sala de aula, foi construído um glossário, né, a partir da observação da necessidade de expandir um pouco a leitura. Então nós temos uma obra que é a obra completa em latim e em português, e mais o glossário para contribuir, para expandir um pouquinho esses significados. Essa nossa edição, ela foi baseada numa edição de 1914, de Hugo Magnus. Então nós verificamos a fidedignidade desse texto e percebemos que poderíamos partir para a tradução a partir desse texto em latim. Nós estamos num texto aqui que permanece atual, um clássico, né? Já diria Ítalo Calvino, é aquele que a gente lê e sempre tem algo novo que nos diz, né? Então, por isso nós estamos aqui lendo e relendo, e ele tem sempre novidade a nos trazer, tem sempre alguma coisa a mais. Cada leitura é algo novo, né, que aparece na nossa interpretação. E vejam, é um texto que foi escrito por Ovídio. Ovídio viveu entre 43 a.C. e 17 depois de Cristo, numa época né, da transição ali da República para o Império, e ele, na verdade, publicou esse livro na época do Imperador Otaviano Augusto.
E, claro, com as graças, né, e o apadrinhamento, né, do ministro das artes, que era o Mecenas, ele consegue publicar esse livro. Era um livro que vinha realmente ao encontro daquilo que Otaviano Augusto queria para aquele momento, né? Que era um momento em que ele precisava firmar as suas concepções, a Pax Romana, e a epopeia que ele traz aqui, ele vem um tom de elogio a todo esse projeto do Otaviano Augusto. E o Ovídio, ele é um autor que em todos os tempos ele vem sendo comentado. Ele foi traduzido, assim, a Fortuna Crítica nos diz que em todas as línguas modernas ocidentais nós temos críticas que receberam muito bem a obra de Ovídio, né? E ele se mantém como uma obra viva, uma obra que necessária, e não somente para a nossa área da língua e da literatura clássica latina, para as nossas aulas, como eu disse lá no início, nós precisamos desse texto, porque nós precisamos de um material para trabalhar na sala de aula, mas é um texto que qualquer pessoa, de qualquer área, precisa ler para ter um conhecimento do que significou a escrita de uma história que o Ovídio diz, ele pretendeu escrever a partir da mitologia, o nascimento de um mundo. Ele parte do caos e vai até a época de Júlio César, contando vários mitos, e a maneira como vai surgindo o mundo, e o mundo se modificando por processo de metamorfose. As Metamorfoses de Ovídio, considerada a opus magnum do poeta latino, figura entre as maiores obras do panteão literário da Antiguidade Clássica, fundadora da literatura ocidental. Produzido no final do século I a.C., o texto ovidiano pervive até nossos dias com igual força e fascínio por sua linguagem, estilo e histórias. Ao lado de grandes mitógrafos como Hesíodo, Homero, Higino, Apolodoro, Ovídio, graças às Metamorfoses, tornou-se uma fonte da mitologia clássica greco-romana, narrando lendas do mundo desde sua criação até a deificação de Júlio César, isso tudo em 246 metamorfoses, divididas em 15 livros. A presente edição, inédita no Brasil, surgiu de uma dúplice necessidade: disponibilizá-la na íntegra e bilíngue aos estudantes e leitores de literatura clássica latina e suprir a sua falta no mercado brasileiro. Esse texto é do professor Mauri Furlan, nosso colega do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas, que foi o professor que impulsionou, na verdade, nosso trabalho e a edição desse livro, que é a edição bilíngue das Metamorfoses de Ovídio, e que trouxe-nos a proposta do trabalho e também fez o contato com a editora, trazendo todo o nosso processo de trabalho, o nosso projeto para a editora, que acatou a publicação desse trabalho, que foi uma importante obra para nós da área da literatura clássica e da língua latina. Quando esse projeto foi criado, eu era professora substituta no departamento e o professor Mauri Furlan, a professora Zilma Gesser e o professor José Ernesto de Vargas me convidaram para fazer parte dessa empreitada, porque na época a gente não tinha edições disponíveis da obra completa. E a ideia do projeto era convidar professores do Brasil inteiro
para traduzirem os 15 livros das Metamorfoses. Então, as Metamorfoses é um livro dividido em 15, hoje a gente diria capítulos, mas na época se chamavam livros, e cada professor ou dupla de professores ficou responsável pela tradução de um desses capítulos. Então a gente tem no total 16 tradutores para essa obra. E eu acho que esse é um dos principais diferenciais dessa edição da editora da UFSC, porque permite que o leitor entre em contato com diferentes estilos de tradução, com tradutores do Brasil inteiro. Então a gente tem traduções em prosa, traduções em verso livre, em verso metrificado, e isso mostra não só a diversidade de formas de traduzir o Ovídio, mas também a força do texto ovidiano. Outra, acho que virtude, né, do trabalho é o glossário, que particularmente foi na parte que eu mais trabalhei do projeto, juntamente com estudantes da graduação, em que a gente procurou, de alguma maneira, explicar ao leitor quem são essas personagens que aparecem no texto, esses nomes de lugares que muitas vezes causam dificuldade para as pessoas que vão entrar em contato com a literatura clássica pela primeira vez, né, que são leitores ainda incipientes desse tipo de literatura, que é uma literatura que faz muita referência à mitologia, a lugares que hoje não existem mais. Então, esse tipo de dificuldade a gente procurou sanar no glossário. Além disso, no glossário a gente fez a identificação a cada verso de quando cada nome aparece no texto. Então isso permite que o leitor ele possa pesquisar especificamente algum personagem ou algum lugar e saber exatamente onde isso aparece na obra do Ovídio, né? Então, por exemplo, se a pessoa quiser pesquisar sobre Hércules ou sobre a Medeia, ela pode ir ao glossário e ver em quais versos o Ovídio fala dessas personagens. E acho que isso é também um recurso bastante interessante para quando a gente está fazendo pesquisa sobre o texto. Então são cerca de 246 lendas ou mitos em que o Ovídio conta e que vão sendo encadeados ao longo do texto e que dão uma sensação para o leitor de uma continuidade, né? Como se o texto ele não tivesse nenhuma pausa. E o Ovídio faz isso sempre retomando algo que já foi dito anteriormente. Então os mitos eles vão sendo encadeados através de personagens em comum entre um mito e outro, ou através de um objeto que está numa cena e que daí reaparece na cena seguinte. Então isso dá uma sensação para o leitor de que ele está vendo como se fosse o mundo, né? O universo passando diante dos olhos dele. Ele vai tensionar o gênero épico. Então ele vai escrever um poema que tem a forma de um poema épico, ou seja, um poema longo em extensão, escrito em versos hexâmetros datílicos, como é próprio da poesia épica, mas ao mesmo tempo o tema que ele vai tratar no texto não é o tema tradicional da poesia épica. Então dessa maneira é como se ele tivesse subvertendo esse gênero épico que tem como característica mais clássica, né, para usar essa palavra, o assunto da guerra, né, dos heróis, como são os poemas homéricos. Mas no poema do Ovídio, ele vai falar, então, tanto da origem, né, de diversos elementos, dos mais diminutos, como, por exemplo, a origem de uma espécie de uma flor, a origem de um nome, mas também da origem do universo. Então, dessa maneira, ele vai contando a história do mundo, desde a criação do universo até o tempo dele, que é o tempo
de Augusto, né? Então ele tem essa grande extensão de tempo que também não é uma característica da épica, né? Porque os poemas épicos, eles, segundo Aristóteles, têm que tratar de um tema único. E o Ovídio, ele faz tudo menos isso. Ele vai trabalhar muitos personagens que aparentemente não tem nenhuma relação, a não ser aquela que eu comentei, que é de repente ter um objeto em comum, né? Ou estar em uma cidade ao mesmo tempo. Mas essa história, ela também não é contada de forma cronológica, não tem uma cronologia clara, embora ele comece na criação do universo e termine no próprio tempo, né? Mas ao longo do livro a gente não percebe essa cronologia clara. E isso é muito interessante porque permite também que a gente leia esses mitos separadamente e que inclusive a gente trabalhe, por exemplo, em sala de aula, né, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, com esses mitos sem precisar ler o livro por completo. Então eu acho que é uma obra que não só vem acrescentar muito para o estudo da literatura latina aqui no âmbito da universidade e do ensino superior, mas também é um livro que traz muitas questões, muitas reflexões que são pertinentes e que podem ser trabalhadas também na escola hoje em dia. Eis que erigi uma obra a qual nem a cólera de Júpiter, nem ferro e fogo algum, nem velhice voraz abolirá. Quando quiser, pode extinguir meu tempo incerto aquele dia que tem do meu corpo, nada mais do meu corpo, a posse. Alcançarei, porém, eternizado pela melhor parte de mim, os astros do alto, e imperecível nosso nome há de tornar-se, e onde quer que o romano poderio terras anexe, ecoarei no povo pelos lábios, e se há verdade em profecias de poetas, famosos séculos afora viverei. Essa obra, ela também permite que os leitores reconheçam alguns mitos que provavelmente eles já ouviram falar, já conhecem, como o mito de Narciso, Dédalo e Ícaro, Teseu e o Minotauro, e que são contados aqui pelo Ovídio, e muitas vezes a gente conhece uma versão diferente da que o Ovídio conta, e isso também mostra o quanto essa mitologia ela vai sendo modificada através dos tempos, também através dos diferentes autores, e a gente consegue imaginar quais teriam sido as fontes do Ovídio para escrever essa obra, né? E no final do 15º livro, que é o final da obra, o Ovídio ele faz uma previsão que acaba se concretizando. Ele diz, né, ele vai durar por muitos séculos e vai continuar sendo falado por muitos séculos, e é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Continuamos falando dele, da obra dele, e portanto ela continua viva, e a profecia que ele explica aqui no epílogo, ela se concretiza.